Capítulo 114 Divisão Relva Madeira. Yang Qingshan e Nangongfan arrastaram seus corpos cansados de volta para seu quarto. O que? Irmão Zhao Feng desafiou um discípulo interno substituto. Nangongfan ficou surpreso ao ouvir esta notícia. Yang Qingshan suspirou, sentindo-se culpado e preocupado. Ele se preocupou com Zhao Feng, bem como com seu próprio futuro. Irmão Zhao Feng, você é muito imprudente. Eu sei que foi para o nosso bem, mas... Yang Qingshan e Nangongfan encontraram Zhao Feng, eles não estavam confiantes de que este último venceria. Irmão Zhao Feng, eu sei que você é bom em lutar, mas se você quiser lutar contra Ji Fengyun, você deve pelo menos chegar ao 9º rank primeiramente, então você terá uma maior chance de ganhar. Além disso, você pode desafiar um discípulo interno substituto apenas uma vez a cada 6 meses. Nangongfan disse. Ninguém pensou que Zhao Feng ganharia porque ele estava apenas no 8º rank do reino consolidado enquanto seu oponente estava a meio passo do reino ascensionado. Do ponto de vista de Nangongfan, Zhao Feng estava apenas desperdiçando essa chance e se ele quisesse desafiar novamente, ele teria que esperar meio ano. Nos olhos de outros discípulos externos, a ação de Zhao Feng era ridícula. Bom, em 3 dias nós poderemos ver como um discípulo interno substituto é forte. Xiaoyun sorriu e disse para a princesa Yunmenxiang. Depois de entrar no clã, o cultivo de Xiaoyun atingiu o ápice do 9º rank e ele estava se perguntando se deveria ou não desafiar o top 20. Mas agora, ele não estava totalmente confiante e as ações de Zhao Feng eram como um detector, então Xiaoyun estava obviamente feliz. Dentro do quarto, Zhao Feng não se importava com o que os outros pensavam, mas ele ainda tinha que explicar suas ações para os dois. Meu objetivo é tornar-me um discípulo interno e se eu não posso nem mesmo cuidar desses discípulos externos, que direito eu tenho para chegar mais longe neste mundo? A voz de Zhao Feng estava cheia de confiança. Nangongfan e Yang Qingshan olharam um para o outro cheios de choque. O talento de Zhao Feng não era melhor do que o deles, mas sua ambição era muito maior. Pelo que ele estava dizendo, parecia que ele queria esmagar todos os discípulos externos. Na manhã do segundo dia, o vice-diácono Wang chegou onde os discípulos externos viviam. Saudações, vice-diácono. Os discípulos próximos todos se curvaram em respeito. Os vices-diácono tinham uma posição ainda maior do que os discípulos internos. O vice-diácono Wang balançou a cabeça e chegou onde Zhao Feng morava. Os discípulos externos na proximidade se voltaram para Zhao Feng, que acabara de sair. Zhao Feng, sua tarefa foi decidida. Siga-me para o salão do clã externo. O vice-diácono Wang estava cheio de sorrisos. Sim, e obrigado, vice-diácono Wang. Zhao Feng seguiu o vice-diácono Wang respeitosamente. Essa cena fez com que os outros discípulos se olhassem com surpresa. Se fosse apenas um trabalho normal, o vice-diácono apenas teria anunciado, mas a situação de Zhao Feng era diferente. Em primeiro lugar, sua tarefa não foi anunciada. Em segundo lugar, eles estavam indo para o salão do clã exterior, onde todas as figuras poderosas ficaram. Nangongfan e Yang Qingshan olharam um para o outro com preocupação em seus olhos. Os 3 eram todos discípulos do Lorde Guanjun e eles já haviam criado uma inimizade com um ancião, de modo que seu caminho estava destinado a ser mais difícil do que outros. Depois de caminhar por um tempo,
o vice-diácono Wang levou Zhao Feng para onde estava a divisão do clã externo. Este lugar controlava tudo sobre os discípulos externos e, aparentemente, o chefe da divisão do clã externo era um ancião que tinha alcançado o reino espiritual verdadeiro. Reino espiritual verdadeiro, quando se chegavam a ele, significava que estariam no ápice do clã e não eram vistos muitas vezes, uma vez que estavam quase sempre em meditação isolada, então como eles teriam tempo para se preocupar com essas coisas? Portanto, o chefe da divisão do clã externo não era o verdadeiro responsável, eram os vice-chefes. Zhao Feng, os vice-chefes estão ali dentro esperando por você. O diácono Qiu, que tinha conduzido o exame de admissão naquele dia, ele estava esperando do lado de fora no corredor. O diácono Qiu e o vice-diácono Wang eram ambos da divisão do clã exterior, assim eram completamente familiares um com o outro e esta era a razão pela qual a atitude do vice-diácono Wang era respeitoso para com Zhao Feng. Zhao Feng saudou o diácono Qiu, então ele imediatamente entrou no salão. Havia 3 auras aterrorizantes no salão, essas auras eram muito mais fortes do que as de qualquer outra pessoa que Zhao Feng tenha sentido até agora. Das 3 auras, 2 delas eram familiares, eles vieram de um velho de vestes brancas e de um velho de rosto avermelhado. Zhao Feng conhecia esses 2 velhos, eles eram o velho Zhang e o velho Guan, que ele conhecera no 3º teste. Esses 2 eram vice-chefes e tinham uma alta autoridade. Além dos 2, havia uma pessoa de meia idade de vestes azul que tinha um rosto severo e sua aura estava em pé de igualdade com os outros 2. Zhao Feng adivinhou que essa pessoa seria o vice-chefe da divisão do clã externo. Saudações, 3 vice-chefes. Zhao Feng não se atreveu a ser lento, ele era apenas uma formiga humilde do clã e qualquer uma dessas 3 pessoas tinha o real poder e cultivo. Vendo Zhao Feng entrar, os olhos do velho Zhang e do velho Guan se iluminarão. Este é Zhao Feng. O vice-chefe de vestes azul olhou para Zhao Feng com interesse. Sendo um vice-chefe, ele sabia tudo sobre Zhao Feng e era alguém como ele, que tinha um corpo espiritual de nível baixo, que os outros 2 vice-chefes lutaram. Os 2 vice-chefes, o velho Zhang e o velho Guan, queriam que Zhao Feng trabalhasse para eles, e o vice-chefe de vestes azul não se importaria, mas o problema era que ambos o queriam e nenhum deles cedeu. A quem devia dar Zhao Feng? Esta era uma pergunta que se martelava em seu cérebro. Sob esta situação, o vice-chefe de vestes azul chamou Zhao Feng para discutir. Logo, Zhao Feng tinha entendido o que era tudo aquilo. Zhao Feng, o que você acha? Se você entrar na divisão Relva Madeira e me seguir, prometo que seu futuro será ótimo. O velho Guan disse com expectativa. Mestre de pílulas parecia ser uma grande ocupação e Zhao Feng sabia que as maiorias das pílulas fornecidas pelo clã eram feitas pela divisão Relva Madeira. Se ele se tornasse discípulo do velho Guan, ele teria a vantagem em termos de pílulas. Era preciso saber que uma vez que uma pílula atingisse o nível de pílula espiritual, seus usos estavam em um nível inteiro mais alto do que os melhores comprimidos no mundo mortal. O talento verdadeiro deste garoto é a matriz. Zhao Feng. Contanto que você me siga, eu vou dar-lhe 10 pedras de cristal primordial de qualidade baixa todos os meses e há uma matriz de condensação espiritual no Lago das Mil Folhas. As águas em seu interior têm estado lá por 1000 anos e é ótimo para o fortalecimento corporal. O velho Guan imediatamente lançou uma isca maior. Ouvindo isso,
o coração de Zhao Feng pulou. Um discípulo externo receberia uma pedra de cristal primordial de qualidade baixa, o que poderia aumentar bastante a velocidade de cultivo. E o velho Guan decidiu dar-lhe 10. Além disso, havia também uma matriz no Lago das Mil Folhas que aumentava bastante a velocidade de cultivo. Depois de suas respectivas sugestões, os dois vice-chefes começaram a xingar e a amaldiçoar uns aos outros novamente. O vice-chefe de vestes azul não pôde deixar de ficar atordoado. Eu tenho uma sugestão. Qual? Os dois velhos pararam suas brigas e se voltaram para o outra vice-chefe. Seus argumentos são que Zhao Feng é melhor em fabricar pílulas ou criando matrizes, certo? O vice-chefe de vestes azul sorriu. Sim. Isso mesmo. Os dois balançaram a cabeça. Então é muito mais fácil. Deixe Zhao Feng aprender em cada lugar por um tempo e, em seguida, vejamos qual lugar é mais adequado para ele. O vice-chefe de vestes azul disse enquanto sorria. Ouvindo sua sugestão, tanto o velho Guan quanto o velho Zhang pensaram por um tempo e depois assentiram com a cabeça. Parecia que esta era a única maneira de resolver para onde Zhao Feng iria. Havia apenas um último problema deixado e que era onde Zhao Feng queria ir primeiro. Vou com o vice-chefe Guan e fico na divisão Relva Madeira primeiro. Zhao Feng deu sua resposta. A razão pela qual ele escolheu a divisão Relva Madeira era que os trabalhos de Nangongfan e Yang Qingshan foram conectados a esta divisão. Yang Qingshan era um jardineiro, enquanto Nangongfan era um lixeiro. Se trabalhasse na divisão Relva Madeira, poderia cuidar dos dois. A discussão foi finalmente resolvida e através dela, foi arranjado que Zhao Feng iria primeiro ficar na divisão Relva Madeira por 10 dias, então vá para a divisão do velho Zhang. Assim, a tarefa de Zhao Feng lhe foi atribuída. No mesmo dia, ele seguiu o velho Guan para a divisão Relva Madeira. No caminho, o velho Guan continuava dizendo como os bons fabricantes de pílulas eram e se Zhao Feng o seguisse, ele teria um futuro esplêndido. Zhao Feng continuou concordando com o que ele dizia. Saudação, vice-chefe. Depois de entrar na divisão Relva Madeira, todos se curvaram e Zhao Feng pôde ver que o respeito dessas pessoas vinha do fundo de seus corações. Entre eles haviam mestres de pílulas e discípulos internos. Porque aquele garoto está com o vice-chefe Guan? Depois de passar por uma certa colina, um discípulo externo exclamou. Este discípulo externo era Shen Feng. Poderia ser que ele é o novo ajudante pessoal do vice-chefe Guan. Impossível. Vice-chefe Guan é extremamente rigoroso na escolha de ajudantes pessoais. Até mesmo um discípulo interno foi expulso da última vez. Os discípulos próximos começaram a discutir, mas olhando para o modo como o velho Guan estava se dirigindo para as importantes áreas da divisão Relva Madeira, parecia que Zhao Feng era muito importante. Logo, o velho Guan conduziu Zhao Feng a um lugar importante. Este lugar emitiu forte cheiro de medicina e os mestres de pílula poderiam ser vistos frequentemente. Zhao Feng. A voz feminina soou. Olhando por cima, Zhao Feng viu que o proprietário desta voz era a princesa do país da nuvem, Yun Mengxiang. Yun Mengxiang estava ajudando uma linda mulher a arrumar os itens. Vice-chefe Guan. A mulher se virou e cumprimentou o velho Guan com sorrisos. Mestre de pílulas Yun Yao, esta é a sua sobrinha que você falou. O velho Guan perguntou.
Os dois se conheciam muito bem e depois de um pouco de introdução, Zhao Feng descobriu que a mestre de pílulas chamada Yun Yao era a tia verdadeira de Yun Menxiang. Velho Guan, esse garoto é seu novo ajudante pessoal. A mestre de pílulas Yun Yao olhou para Zhao Feng com interesse. Este é um gênio em fabricação de pílulas que eu consegui quando eu lutei com o velho Zhang. O velho Guan disse orgulhoso.